Aleluia. A paz do Senhor para o povo de Deus, amém? Por gentileza, aproveitar que você está de pé, abra comigo na segunda carta aos Reis, capítulo 5. Segunda carta aos Reis, capítulo 5. Você que achou o capítulo 5, por gentileza, versículos 13 e 14, em nome de Jesus. Segunda carta aos Reis, capítulo 5, versículo 13 e versículo 14, para a honra e a glória do Senhor. Está escrito assim: E os seus servos se aproximaram e falaram a ele e disseram: Meu pai, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa grande, não farias tu? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficas limpo? Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, segundo o dizer do homem de Deus. E a sua carne retornou como a carne pequena, e a sua carne retornou como a carne pequena de criança, e ele ficou limpo. Em nome de Jesus. Pode se assentar. Talvez você ficou um pouco perdido, pois a minha tradução é um pouco diferente, mas dá-se fazer a entender em nome de Jesus. Meus amados, eu quero, antes de começar a ministrar, ser grato ao Senhor por mais uma oportunidade, a qual o Senhor colocara nos nossos corações uma palavra, e eu quero ser grato a esta igreja, aos meus amados irmãos e pastores a qual nos receberam. Quero ser grato a este dia, a você que está aqui nos ouvindo. Ser grato aos céus e ao Senhor, dono dos céus, porque nos dá o fôlego de vida. E eu quero lhe convidar a estar sendo grato também ao Senhor, porque como o pastor Jorge falou, se não for a permissão do Senhor, quem seríamos nós? Se não for a eternidade de Cristo, o que seria de nós? Então eu quero ser grato ao Senhor e quero lhe convidar, se você é grato ao Senhor, você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez nesse momento? Aleluia, isso. Faço-me acompanhado de minha esposa e do nosso presente, né, que logo está em nossa escola. Já está dando susto, ontem tive que sair correndo do trabalho, mas eu já falei para o médico, o primeiro tapa, a primeira surra é minha, não tem como, só por esses sustos, pode ter certeza, e ela vai ser pentecostal, daqui a pouco vai estar correndo aí, eu vou falar: segura! Tá? Eu quero ser grato ao Senhor pela vida da minha esposa. E deixa eu, antes de ministrar, aproveitar esse ensejo do culto com a família. Alguns anos atrás, eu e ela pensamos: agora vamos tentar? Vamos embora, vamos tentar. Isso não tem pouco tempo não, tem um bom tempo. Já são 9 anos nessa história de tentativa. Dentro desses 9 anos, muitas vezes pensamos em parar, em desistir, em não acreditar mais. Mas eu quero ministrar para você nessa noite que está esperando algo da parte de Deus. Porque quando nós procurávamos os médicos, procurávamos medicações, procurávamos solução no homem, o Senhor fechava a sua voz e fechava o momento e fechava principalmente o tempo. Quando nós entregamos totalmente na mão dele, entendemos que é o tempo dele, aí ele estende a sua mão, abre a madre. Eu quero lhe dizer, não é no seu tempo, não é no tempo do homem, não é no tempo do médico, muito menos com a ajuda da medicação, é no tempo do céu, quando ele comandar, quando ele disser. E não entenda que ele está chateado contigo, não, é o tratamento de Deus com você, foi o tratamento de Deus conosco. E pode se passar os céus, pode se passar a terra, pode se passar o tempo, mas uma coisa é certa: a palavra dele não vai passar. Pode o homem falar, pode o homem julgar, pode André o homem falar que não pode, mas o Senhor, ele é homem sim para dizer que vai fazer, não é homem para mentir, não é homem para falhar. Todavia ele falaria e cumpriria. Então eu louvo ao Senhor por estar desfrutando desse momento maravilhoso. Então entenda que vai chegar o seu momento.
Talvez você vai falar: pastor, eu já tenho 72 filhos, não quero mais, mas a promessa ainda está de pé. Talvez você vai falar: pastor, não quero gerar, mas a promessa ainda está de pé. Aleluia. E se você quer gerar, você vai gerar em nome de Jesus. Meus amados, deixa eu entrar aqui nessa mensagem. Nós temos uma história falando sobre o grande general, comandante da Síria, ou do exército sírio, que é Naamã. Quando o pastor Carlos começou a falar, eu falei: meu Deus, me ajuda. Graças a Deus que ele não entrou para entregar essa revelação que Deus colocou no meu coração. Ele andou, mas opa, é só a confirmação de Deus que Deus tem um tratamento com alguém aqui nessa noite. A Bíblia relata sobre a história de Naamã, conhecido como grande general Naamã, comandante dos assírios, da Síria, melhor dizendo, que ele era um grande homem, forte, lutador, guerreiro, comandante, estrategista, vencedor de inúmeras batalhas. Porém, como a própria Bíblia destaca, ele era leproso. Entenda bem, quando falamos da lepra, falamos da doença, nós entendemos que estamos falando de algum homem, porém esse homem tem uma deficiência. Veja bem, a deficiência de Naamã agora vai estar sendo exaltada dentro da Bíblia. Porém, toda a deficiência não vai atrapalhar, meu amigo Carlos, a execução do chamado de Deus na vida de Naamã. O que eu quero lhe entregar de início nesta tarde, ou melhor, já nesta noite, que a deficiência que está grande na frente do nome de um homem, que está falando maior que o nome de um homem, não vai atrapalhar o propósito, não vai atrapalhar o processo, porém vai ser chave para virar o cativeiro daquele homem. Entenda isso, a deficiência, a lepra, um motivo que era para parar alguém, vai ser motivo para dar continuidade no ministério de alguém. Como assim? Porque o nome, o processo ou o propósito vai ser maior do que a deficiência. Eu estou ministrando para alguém que está passando num processo difícil, que está pensando em parar, em desistir por causa de algum tipo de deficiência ou algum tipo de lepra, mas Deus me instrui a lhe dizer: não vai ser o problema, não vai ser a luta, não vai ser a dificuldade que vai parar, pois o que Deus tem para você vai fazer você triunfar, vai fazer você chegar até o final, vai fazer você ser mais do que vencedor. Dentro de uma dessas batalhas, como o pastor Carlos falou, como eram as batalhas? Eles invadiam o terreno, tomavam tudo que tinha que tomar, tacavam fogo no lugar, e o que sobrava eles levavam. Uma dessas ele levou uma menina para ser escrava, para ser serva, para ser funcionária, para ser escrava deles. Botou dentro da sua casa, ficou servindo. O interessante é que dentro da sua casa, só quem ouvia, só quem o visitava, só quem tinha proximidade e sabia da deficiência de Naamã, ou seja, da lepra. A história vai dizer que quando Naamã despojava, desfazia da sua armadura, ele vai mostrar a sua deficiência. Então, dentro da casa, quando Naamã não era o guerreiro, quando ele não estava para guerrear, ele mostrava: aí vai, eu quero saber quem você, melhor, eu quero te instruir a botar alguém na sua casa, para você entender que não é qualquer um que vai entrar dentro da sua casa para saber da sua deficiência, para você entender que quem entra, Carlos Augusto, na sua casa, vai entender da sua intimidade. E agora quem é forte está mostrando a sua fraqueza, e agora quem é saudável está mostrando a sua deficiência, e agora quem é o grande general está mostrando a sua carne, e agora quem é o potente está mostrando a sua impotência.
Então cuidado para quem você está abrindo a sua intimidade, cuidado para quem está abrindo a porta da casa. Por quê? Porque quando você abre a sua intimidade, você está mostrando que você é dentro da sua casa. Dentro da sua casa você tira a armadura de cantor, de pregador, de pastor, e ali só você, Cristo e a tua esposa, o teu esposo sabe o que você é dentro de casa. Então quando for abrir a intimidade, cuidado, vigia, porque quem está dentro pode jogar tudo para quem está fora, mas quem está fora não precisa saber de nada que está acontecendo dentro. Se o furacão está acontecendo dentro, entra no quarto, fecha a porta, é hora de entregar nas mãos de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: guerreiro para o lado de fora vai ser guerreiro até a eternidade, forte para o lado de fora vai ser forte até a eternidade, mas dentro de casa, só quem está do teu lado sabe as tuas verdadeiras batalhas. Porque para o lado de fora você está com aquela melhor maquiagem, passa aquele melhor vestido, pega aquele blazer bonito, pega a melhor gravata e veste a armadura e vai à batalha. Mas dentro de casa você desfaz da maquiagem, você desfaz do blazer e fala assim: eu não quero mais, eu não vou mais chorar por isso. Aí você mostra a sua, digamos, deficiência. Entenda bem, dentro do seu lar, da sua casa, de onde você tem a sua comunhão com os seus familiares, ali sim é lugar de você demonstrar a sua deficiência. Porque o que vai adiantar você pegar na internet e jogar um textão? O que vai adiantar jogar na internet um vídeo falando das suas qualidades ou suas deficiências? Quem está através das telas não pode te ajudar, mas através da sua conexão com o joelho, no Wi-Fi de Cristo, a resposta vem no direct do céu. Entra no quarto, fecha a tua porta, bota o joelho no pó, porque talvez ainda haja esperança. É tempo de parar de falar da sua vida na internet, de falar para os outros, porque da mesma forma que você expõe, da sua exposição vem os ataques, vem as pedradas, vem as calúnias, vem os disse-me-disse. Então é necessário você entender que tem que parar de dar arma para te atacarem. A história vai dizer que essa doença era uma doença na pele. A lepra é uma doença na pele. Em alguns casos muito graves, outros médios, outros levinhos. E conforme vai passando o tempo, ela pode avançar ou regredir com a medicação. Mas veja bem, a história vai dizer que Naamã ele não mostrava. Porém, em outros textos, nós vemos algumas pessoas leprosas que viviam dentro de um vale dos leprosos. Alguns estudiosos, teólogos vão debater que Naamã escondia. Outros vão dizer que ele não escondia. Porém, o que é certo é que pela Síria, pela cultura ou pela história, os sírios, por mais que vissem que Naamã ele era leproso, eles não o excluíam, eles não botavam para fora, eles não determinavam que Naamã não era digno de estar ali com eles. Porém, quando nós vemos lá na frente em outras histórias, os israelitas, quando eles viam o leproso, eles o excluíam da sociedade, jogavam lá para o vale dos leprosos. Aí vai um grande ensinamento dentro da história para mim e para você, porque quando eu vejo a deficiência do meu irmão, eu vou excluí-lo. Quando eu vejo a lepra de alguém, eu vou botar para fora. Olha o que os assírios nos ensinam: por mais que o comandante esteja leproso, mas pastor, ele ainda é o comandante. Por mais que ele esteja doente,
doente, ele ainda é o general. Por mais que a situação esteja difícil para ele e parece para mim não prestar, ele ainda é o comandante. Deixa eu te ensinar uma coisa: Deus é quem instrui, Deus é quem levanta, Deus é quem exalta, mas também é quem abate. Quem sou eu para tirar alguém porque está leproso? Quem sou eu para excluir quem é leproso? Quem sou eu para determinar que não é digno de estar na sociedade porque ele é leproso? Eu estou falando de alguém que ainda é o comandante. Pela Bíblia, qual é o exemplo de liderança que você está servindo? Porque se for o exemplo de Cristo, quando Cristo ele olha para uma situação dele e fala assim: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Quando ele vê essa situação, lembra da mulher do que foi pega em ato de adultério, quando toda a população queria matá-la apedrejada, ele olha para a face de um e outro com muita serenidade, calma, tranquilidade, e com as mesmas pedras que está nas mãos, com as palavras, eu acredito e conjecturo que aquela pedra que estava na mão de cada um, ele taca neles, ele pergunta e olha, ele praticamente fala assim: pega um espelho, olha para dentro desse espelho, o que você está enxergando? A você mesmo, correto? Agora olha para esse espelho e pergunta se quem está de frente para esse espelho, se não tem pecado. Se tem, pode ficar à vontade. Agora se não tem, fica quietinho, pode se retirar. Sabe o que é interessante? Porque quando Cristo está pegando para si todos aqueles que têm problemas, lutas, dificuldades, doenças e todas as dificuldades exteriores, o próprio povo de Deus pega tudo isso e exclui, porque eu sou melhor, porque eu sou o cara, porque eu sou onipotente, eu sou onipresente. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se você se denomina cristão, se é exemplo de Cristo, quem é você para estar excluindo alguém? Porque a Bíblia vai instruir que de fora vão ficar os ladrões, os cães, os homicidas. A Bíblia, não sou eu, é Deus. A Bíblia diz que o Pai é o juiz, o Filho é o advogado e o Espírito Santo é o intercessor, é o consolador, é o sentimento. Enquanto o trabalho de um é consolar, o outro é julgar, lutar pelas suas causas, e do Pai, a ele sim cabe a julgar a mim e a você. Então nessa noite eu quero te dizer: por mais que alguém do seu lado esteja impuro, difícil de lidar, mas entrega a ele aquele que vai julgar as causas. Não cabe a mim, não cabe a você. Faça somente o trabalho de orar. E nessa briga teológica, uns vão falar: não pode. O outro vai falar: pode. A cultura de um vai falar: deixa ele fora. A cultura de outro vai falar: deixa ele aqui dentro. A doença de fato poderia atrapalhar o chamado. A doença de fato poderia atrapalhar o ministério. A doença de fato poderia atrapalhar a história. Mas quem olha para o propósito e está no meio do processo, entende que o propósito vai ser muito maior do que está passando nesse processo. Porque se alguém está doente, vai em busca do propósito. Qual o propósito? A cura. Mas no meio do processo acontece 1 milhão de coisas, que é diagnóstico de impossibilidade, diagnóstico de morte, diagnóstico de não ter cura, diagnóstico de gastar tudo e não ter solução para a causa. Processo, como eu já falei em outras vezes, você sempre está falando, tira lágrimas, choro, tristeza, noite sem dormir. Mas para chegar ao processo, o propósito tem que andar pelo processo. Dentro desse processo, quem nós lembramos dentro da história que é colocado dentro da casa? Uma menina. O que tem a ver essa menina? Dentro dessa guerra, ele foi lá no povo de Deus e trouxe essa menina.
Sabe o que é interessante, Carlos Augusto? Quer colocar dentro da nossa casa alguém com princípios, alguém com base, alguém que vai
revoltado. Pensa num camarada revoltado. Ele sai dali chutando o balde, desistindo. Não, porque o profeta não veio, não me deu atenção, eu desisto. Sabe o que eu entendo e aprendo com isso? Porque às vezes nós queremos a atenção do homem, e por não ter a atenção do homem, nós pensamos em desistir de toda a jornada que nós temos. Por não ter a atenção do homem, por não ter a atenção do profeta, por não ter a atenção do pastor, por não ter a atenção do líder, eu vou desistir do propósito no meio do processo. Enquanto a mensagem já foi dada, vai lá e mergulha. O processo não vai te dar atenção, mas o processo vai te amassar para você entender que você precisa reconhecer. O processo não vai dar tempo para você falar, mas vai dar tempo para você ouvir. O processo não vai dar tempo para você ter a atenção do profeta, mas é para você escutar o profeta e executar a missão. O processo não vai te dar atenção de você sentar na mesa, numa sala com ar-condicionado, não. Vai lá, escuta e faz. O processo vai fazer com que você seja ágil, obediente, rápido, e necessário é entender o que Deus tem para a sua vida no meio desse processo. Não é porque o profeta não vai te dar atenção que você tem que desistir. Primeiro, não é o profeta quem te chama. Segundo, quem morreu por você está cuidando lá do céu da sua vida. Terceiro, ele derramou sangue, ele se fez pecador, ele se fez falho, fez-se como cordeiro por mim e por você. Ele não morreu por causa de um, não, ele morreu por causa de milhares. Então, se você está desistindo, não ponha a culpa no homem. Entenda que se você desistir, a culpa é própria e sua. Não existe, eu vou desistir por causa da falta da... Ei, que isso? Acorda, Cristo não desistiu por mais difícil que seja, não desistiu por mim, não desistiu por você, não desistiu pela obediência em ouvir o Pai, não desistiu por obediência a ouvir a voz de seu Pai. E interessante que dentro desse ciclo tem sempre alguém, ô Júnior, que vai te colocar no centro da realidade. Quando você está desesperado, André, você corre, chuta, grita, xinga, faz tudo que não é para fazer. Porque quando você está dentro do furacão, dentro do turbilhão de coisas e emoções acontecendo, você pensa em tudo, menos nas coisas certas. Por isso, primeiro, para, respira, inspira, solta o ar e acalme-se. Porque o furacão, o momento, não vai comandar, não vai condenar e não vai fazer você viver o resto da sua vida. Porque o momento não quer dizer que a sua vida vai ser para sempre daquela forma. Mas se você não entender esse momento, você arruína tudo e joga tudo pelos ares. Por isso é sempre bom, e aí eu vou e gosto de sempre estar perguntando. É sempre bom ter alguém do seu lado. Como eu li na tradução, está ali escrito: os seus servos pararam na mão, chamaram a atenção dele e falaram para ele: meu pai. Olha o tratamento. A Bíblia diz que está escrito os seus servos, mas chamam ele de pai. Porque todo aquele que é servo tem no seu Senhor um pai. E por mais que às vezes nós somos colocados no lugar de pai, temos que ouvir os filhos. Porque o pai às vezes vai pensar: eu estou certo, eu sou o dono da casa, eu comando. Mas quem está calminho, está vendo tudo o que está acontecendo, está falando: meu pai, se acalma. Meu pai, calma. Meu pai, não desista. Meu pai, não transgrida. Meu pai, não pare. Aí ele fala: meu pai. Sabe o que é interessante? Que todos sabiam da necessidade, mas tratavam com o mesmo respeito. O que nós fazemos ao contrário é: se eu sei que Naamã está errado, eu não vou respeitá-lo.
a quem nós estamos servindo. Quem tem sido nosso professor? Por mais que Naamã seja leproso, mas eu como servo ainda trato meu pai. Por mais que Naamã esteja enfurecido, fazendo tudo errado, ainda trato como pai. Por mais que ele esteja desistindo nos 45 do segundo tempo, alguém vai falar: meu pai, calma. Se alguém, ou se o grande chefe pedisse para tu fazer algo a mais, tu não faria? Ele está colocando ele no lugar para dizer para ele: peraí, tu já fez tantas coisas difíceis, tantas coisas impossíveis, tanta história você já teve até aqui. Será que não dá para parar um pouquinho para entender que isso é só um pedacinho do processo para você chegar no teu propósito? Será que você não consegue entender que essa dificuldade não vai atrapalhar e não vai parar o que Deus tem para você futuramente? Já te pediram tantas coisas, você já parou, já fez. Agora para e escuta isso. E ele ainda indaga: mas se é para me banhar, lá em Abana, em Farpar, tinha rios, tem rios melhores, mais limpos. Rios transparentes, de águas puras. Não era melhor eu me banhar lá? Sabe qual é esse quadro? É o quadro de alguém que está totalmente sujo, querendo falar mal do rio que é impuro. Eu quero escolher o rio que eu vou entrar. Eu quero escolher o rio que eu vou frequentar. Eu quero escolher porque eu posso escolher aonde a minha condição, o meu nome, a minha estatura, a minha parte fisiológica não deixa eu escolher nada. Quem comanda ainda é a eternidade. Por mais que eu tenha algum tipo de nome, mas o rio quem comanda para eu mergulhar é o Senhor. O rio quem manda eu mergulhar é a eternidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite: não adianta escolher o rio limpinho, não adianta escolher porque a água está tranquila, ou a água está tranquila, ou a água está quentinha. Não, o que vai adiantar você é escolher o momento em que Deus vai determinar para a sua vida. Eu escolho Deus, e eu vivo Deus, e o que Ele falar eu vou viver o tempo de Deus. Então o rio quem vai comandar ainda é o Senhor. Por falar em rio, eu sempre lembro, isso vai sempre falar, é muito grande. Uma vez eu já falei sobre isso pregando lá em Campos Elíseos, mas numa das oportunidades que Deus nos deu de estar viajando, nós fomos a Porto de Galinhas. Porto de Galinhas ele é muito bonito. Se você puder e quiser e puder parcelar em 12 vezes igual eu faço, pode ficar à vontade, faça em nome de Jesus. Até esse ano você vai fazer em nome de Jesus. Lá, presbítero Alain, na praia, na beira, é normal como qualquer outra praia. Mas tem uns vendedores, digamos assim, né, uns jangadeiros que pegam a jangada ali e te levam lá para o meio, onde tem os peixes nadando ali, as belezas da natureza ali. No mar, é bem interessante que no início não tem nada. A mesma coisa. Mas lá onde o jangadeiro pode te levar, tem um preço, tem um custo, tem um valor. Porque na areia, toda a população está. Mas onde tem que chegar para ver as belezas, primeiro, é longe. Segundo, não é qualquer um que chega. Terceiro, tem que pagar o preço. Eu não sei se você entendeu, porque para ficar na areia desse mar, todos vão ficar, mas para ver as belezas da eternidade, morar com Deus, estar ao lado dele, primeiro, não é qualquer um. Segundo, tem que se despedir de toda a multidão. Terceiro, tem que pagar o preço. Ninguém vai chegar lá a nado sozinho. Alguém precisa de outra pessoa, alguém precisa de alguma ajuda, alguém precisa. Agora eu fecho e eu vou fazer ela ficar vermelha de raiva. Lembra que você está grávida, hein? Pelo amor de Jesus Cristo. Uma vez, Júnior, a gente foi na praia de Copacabana, aquela maravilha.
Só gente educada, usando os negócios do teu lado, que tu fica doidão só com cheiro. Uma maravilha, praia de Copacabana. A onda batendo igual um Satanás. Vamos na praia, Dani, vamos no mar, vamos embora. Não, eu tenho medo, vamos embora, eu te ajudo. Primeira onda, pulamos. Na segunda veio muito rápido, eu consegui, ela ficou. 3 dias depois eu achei ela com o cabelo todo bagunçado. Quer ficar no rasinho? Vai apanhar das ondas da vida. Agora, quando você consegue ir no profundo, as ondas vão bater no início, mas lá no profundo o mar é tranquilinho, está entendendo? Quem quer ficar no rasinho acaba apanhando, porque fica distraído, olhando para a multidão, mas quem vai a fundo encontra a natureza, a beleza da eternidade. Deixa eu te dizer, o mar não é para quem quer, ou seja, eita, Jesus desceu agora. Deixa eu te falar, lá na Bahia, agora eu fecho. Eu juro, em nome de Jesus. Na Bahia tem um santo, ou uma santa, chamado pelo nome de Iemanjá. Fala-se que é a rainha do mar. Na Bahia não, no Brasil todo, porém na Bahia é mais forte. E por ele falar que ela é a rainha do mar, ela é quem comanda. Ela quem manda o peixe, ela quem manda a produção, ela quem manda as tempestades, ela quem segura as tempestades. Show. Vamos para a Bíblia? Lembra quando os discípulos estão lá e o mar está agitado? Alguém vai olhar e vai falar, é um fantasma. Não. Algum baiano vai olhar e vai falar, é Iemanjá. Não, é o próprio dono do mar pisando sobre a água. Porque se alguém pode mandar a tempestade, se alguém pode mandar o mar se levantar, se alguém pode mandar as ondas bater no barco, Deus, ele é poderoso o suficiente para pisar no mar e mandar a tempestade se acalmar, pisar no mar como pisar em concreto, pisar no mar como pisar em asfalto e dizer para você, não tem mar bravio, não tem Iemanjá, não tem nada que vai parar o propósito de Deus na sua vida. Por gentileza, fique de pé. É sempre bom ter uma amizade do teu lado que vai te colocar no lugar. É sempre bom ter alguém que vai colocar você no centro da realidade. Acorda para a vida. Qual é a mensagem? Mergulha 7 vezes. 7 mergulhos no rio impuro, no rio sujo. 7 mergulhos onde ninguém quer mergulhar, onde todos condenam. 7 mergulhos onde o homem decretou diante de Deus. O primeiro mergulho é o mergulho da obediência. Porque se tem uma coisa que nós precisamos aprender dentro desses 7 mergulhos, isso é primeiro, obediência. O segundo mergulho é para quebrar o orgulho, porque quando eu falo que eu posso, e se eu vou mergulhar, eu quebro o meu orgulho. O terceiro é pelo ouvir. O terceiro mergulho é do ouvir. Abrir os ouvidos e entender que eu preciso ouvir. O quarto mergulho é para mergulhar contra aqueles que falam. Porque eu mergulhei uma, não fui curado. Mergulhei 2, nada. Mergulhei 3ª vez, nada aconteceu. Para que vai mergulhar de novo? Para que vai tentar de novo? Para que vai insistir? Então mergulha contra aqueles que falam contra a sua vida. O quinto, eu vou mergulhar para seguir firme dentro desse processo. Seguir em busca do que eu quero. O sexto é para entender que eu vou firme em busca do meu propósito. E ainda, por mais que eu não veja nada até o 6º mergulho, eu preciso dar o 7º mergulho. Eu preciso acreditar. Eu preciso confiar. Eu preciso ser obediente. Eu preciso deixar quebrar o meu orgulho. Eu preciso ouvir. Eu preciso ceder. Eu preciso ser servo.
Eu não preciso ser general, eu preciso ser voluntário. Eu não preciso estar com armadura, porque o general das batalhas já guerreou por mim. Eu não preciso falar, eu preciso ouvir. Eu não preciso guerrear, pois essa guerra já não é mais minha, essa guerra é do Senhor. Eu preciso mergulhar a 7ª e última vez para entender que eu vim para um propósito. Qual é o propósito? Em busca da cura. Então nessa noite, mergulha em busca do propósito que você veio buscar nessa noite. Feche os teus olhos nesse momento, em nome de Jesus.